Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o presidente do Detran, Vinícius Fará, contando com a participação do jornalista Walter Diogo, que deixou uma pergunta. Walter, por gentileza, verdade. repita para Eu o coloquei presidente. para ele o seguinte, que o número de ônibus no Rio de Janeiro diminuiu muito. Não sei porquê, mas as estatísticas mostram uma queda Houve brutal. também aí, por conta do prefeito anterior, o prefeito Eduardo Paes, houve uma reestruturação das linhas e com isso várias linhas foram cortadas, que seriam linhas duplicadas, enfim, há uma discussão em relação a essa questão. E também motocicleta, isso cresceu vertiginosamente e o número de acidentes com moto é uma coisa inacreditável. Como é que você pensa em resolver esse negócio? Primeiro eu vou trazer uma estatística aqui, não é em defesa do Rio, mas é trazendo uma realidade, né? O veículo de ônibus circulando caiu em todas as cidades do país. Existe um levantamento pelo segmento que do ano passado, 2016, o volume de vendas de ônibus novos caiu 71%. 71%? 71%. Caramba. Falo isso com precisão, porque quando o prefeito levei uma empresa para a nossa cidade, a segunda maior fabricante de ônibus do país, e que um ano e meio depois fechou as suas atividades, porque de um ano para o outro caiu 71%. Entrou em desespero. E não é só para o Rio de Janeiro, ela vende para o país inteiro. Sim, sim. Agora, por que cresceu a circulação de motos? Lógico, exemplo da crise, né? Uma moto é um veículo que você consegue adquirir com um valor infinitamente mais barato, um transporte alternativo, facilidade de vagas, de locomoção, agilidade, um trânsito caótico, um trânsito difícil. As pessoas cada vez mais têm que ser rápidas no ir e vir. Então também está aqui o crescimento das motos. E o Detran está tão antenado neste momento com essa realidade que nós estamos convocando todos os prefeitos, seria há uma semana atrás, ficou agora para o próximo mês de outubro, um encontro onde o Detran, justamente com a Secretaria de Saúde, está promovendo para que todos os prefeitos assumam um compromisso de legalizar as profissões dos mototaxistas e motofretistas. Por quê? Porque uma série de garantias e ferramentas que podem facilitar a vida desses profissionais estão atreladas a uma lei que dê direito e regras para essa categoria. E por que eu falo isso, Ricardo, com muita propriedade? Porque quando o prefeito, eu fui a segunda cidade do Brasil a legalizar a profissão do mototaxista e do motofretista. Isso impactou diretamente na melhora dos índices de criminalidade do meu município, na mobilidade urbana e numa redução absurda de acidentes de trânsito em emergências com traumatismo craniano e uma série de outras coisas. Então, o Detran, numa parceria com a Secretaria de Saúde, convoca todos os prefeitos, conscientiza todos eles da importância da legalização desse segmento, que vai impactar imediatamente em 3 áreas. Saúde pública, porque evita uma série de acidentes com vítimas fatais, mobilidade urbana e segurança, porque quando você legaliza uma profissão, você cria regras. E quando você cria regras, você tem a capacidade de fiscalizar, cobrar e coibir, né? Você tem uma ideia, no meu município, quando eu cheguei, tinham 900 mototaxistas ilegais. Qualquer cidadão bandido ou sendo de bem, comprava uma moto e ia para a rua transportar passageiros e cobrar. Do momento que eu legalizei, eu defini como 250 o limite máximo desses profissionais, mas criei uma série de regras, que é esse modelo que o Detran oferece. Ficha de antecedentes criminais, a moto tem que ter no máximo 5 anos de uso, tem que ter os equipamentos de segurança, o cidadão tem que pagar o alvará à prefeitura para ser oficialmente legalizado. Então, esse é o desenho que o Detran mostra. Por quê? Melhora o trânsito, responsabilidade do Detran, melhora a saúde pública e melhora também a segurança do cidadão. Vinícius, nós estamos em tempo de crise, principalmente aqui no Rio, como você falou ainda há pouco, citou casos, queda da frota, queda do número de ônibus, enfim, queda na venda de ônibus da empresa que instalou no seu município, que funcionava em seu município. Bom, como é que a crise chegou ao Detran ou não chegou ao Detran? Quer dizer, o Estado, de maneira geral, está vivendo uma situação que é um pouco além do que isso aí, simplesmente de crise. É uma situação quase de acefalia, falta de recurso absoluto. A prestação de serviços pelo governo do Estado na área de segurança está comprometida, na área de saúde também tem baixa qualidade. A crise chegou ao Detran? A crise se manifesta também no Detran? Você está fazendo algum tipo de corte, redução de despesa, enfim. Existe algum tipo de problema decorrente da crise porque passa o Rio? Esse é o meu papel.
com responsabilidade, enxergar aquilo que pode ser cortado dentro de uma autarquia como o Detran, com um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões. A sua arrecadação cresceu? Ou cresceu 4% em relação ao ano passado. Ou seja, o porquê disso os no momento... primeiros 6 meses cresceram em relação aos 6 meses anteriores? Exatamente. A inflação, né? E a perspectiva é que até o final do ano, o fechamento da nossa receita em relação a 2016 tem um aumento de 7%. E como é que se explica, nesse ambiente de crise absoluta, nesse ambiente em que tudo está regredindo no Rio, você tem um crescimento de arrecadação? Exatamente, com entrega de serviço, onde o cidadão possa entender que quando você oferece agilidade, modernidade e ele passa a obter o serviço da forma que ele sonha e deseja, ele tem mais prazer em fazer o papel de contribuidor. Então, esse é o papel. Por isso, quando a gente fala em desburocratizar, agilizar, entregar novos serviços, entregar modernidade para o cidadão, paralelamente acontece o aumento da receita. Porque quando você merece oferta, é igual um comércio. Quando você melhora a qualidade do teu produto que você vende para o teu cliente, se o teu ambiente de trabalho é mais limpo... Mas isso acontece mesmo em tempos de crise, quando a população não recebe o salário, quando a população tem o seu salário achatado. Quer dizer, mesmo nesse ambiente de regressão salarial, o senhor acha que pode haver essa resposta tão imediata à eficiência do Detran? Eu tenho certeza que sim. Senão a gente não teria crescido 4% com a perspectiva de crescer 7%. Ou isso decorre também de programas internos de controle, de eficiência interna, da cobrança. Porque o senhor encontrou um Detran, digamos, não tão azeitado, com as coisas um pouco frouxas, e a partir do momento que o senhor passou a cobrar com mais eficiência, houve uma resposta da arrecadação de maneira também mais eficiente. Deixa eu fazer aqui primeiro uma observação importante. Dos últimos 20 anos para cá, o Detran do Rio de Janeiro sempre foi comandado por pessoas muito bem preparadas e competentes. Acho que o Detran do Rio, independente da vulnerabilidade e problemas que um órgão do tamanho do Detran do Rio tem, independe do comprometimento da gestão. É um órgão que tem 9 mil colaboradores e você com certeza lida diariamente com uma série de problemas e vulnerabilidades. Mas eu afirmo, porque nos últimos 20 anos eu conheço muito bem o trabalho de todos, o Detran sempre teve entregue na mão de excelentes gestores e de pessoas que conduziram. Agora, o meu papel é chegar a cada um com a sua característica. A minha característica de empresário e de homem público é da modernidade, da agilidade e da desburocratização. E eu não tenho a menor dúvida que ao fazer essa transformação, de eliminação de barreiras que diminuíam a velocidade de entrega e de atendimento para o cidadão, não só melhora a imagem para o cidadão, melhora a imagem do órgão, mas eu também faço com que o cidadão tenha prazer e vontade de contribuir. Paralelo a isso, lógico, a gente também usa ferramentas de fiscalizar com mais abrangência, cortar custos, projetos que atraem ainda mais uma visão macro de como um órgão, que é um órgão arrecadador, tem que lidar com a sociedade. A sua inadimplência, como é que está a sua inadimplência? A minha inadimplência ela tem se mantido em relação a 2013, 2014. Inadimplência do IPVA, qual é o percentual de inadimplência? Algo em torno de 22%. 22%? Da frota. E ela tem se mantido? Quer dizer, se mantido. Já era essa inadimplência em anos anteriores? Era 17, 19, 24, 22, ela sobe, desce. Ela alterna mais nessa faixa. A crise não fez variar a inadimplência de maneira mais significativa? Não. A diferença é muito pequena. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa Lava Jato que aparece, sempre o cara rico preso na barra. Mais uma vez você faz a pergunta, Diogo, eu vou ter que fazer o intervalo. O cara preso na barra, aí o cara tem 5 carros de luxo e tal, e não paga IPVA. Quase todos os caras da Lava Jato tinham carros de luxo e ninguém pagava IPVA. Quem é que paga IPVA no Rio de Janeiro? É quem mora na barra, tem carro de luxo? Ou é o povão que realmente... Ele vai responder isso logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta já já.